Importante colocar nessa conversa nosso analista Lorival Santana, até para você nos falar, Lorival, como é que você está vendo esse dia de encontros do presidente Lula, o que ele falou no discurso dele, mas talvez seja importante destacar também o que ele não falou, o que ele deixou de fora, que é a situação da Venezuela. Qual o significado disso, Lorival? Boa noite. Boa noite. O significado é o fracasso da política externa brasileira, porque o Brasil é uma potência regional, ele só pode influir regionalmente. Ele não tem, por exemplo, poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, que lhe daria poder político, não tem um grande poder econômico, nem militar, nem tecnológico. Então, a projeção dele como um país grande e uma economia relativamente grande é aqui na nossa região, onde ele pode e tem a vocação de exercer a liderança. Se ele não tem nada a comentar sobre a região, e não só sobre a Venezuela, ele não disse nada sobre a região, é porque ele não tem nada para entregar, não tem nada para apresentar. E por que ele não tem? Porque há uma contradição interna na política externa brasileira para a região e, aliás, para o mundo, que é o presidente Lula, historicamente, ao longo de 2 décadas e meia, por exemplo, em relação à Venezuela, apoiou o autoritarismo bolivariano, por razões ideológicas, porque ele é anti-americano e porque ele também tem um sério viés anticapitalista. E como foi um fracasso o bolivarianismo e finalmente o mundo está entendendo o aspecto ditatorial do regime bolivariano, isso entrou em contradição com outra credencial que o presidente Lula tem, que é o seu histórico de defesa da democracia no Brasil, né? E acaba recentemente de ser vítima de uma tentativa de golpe do seu predecessor Jair Bolsonaro. Então, ele não consegue exercer uma política externa para a região, para a Venezuela, para a Nicarágua, para a Bolívia, para os países que têm, para Cuba, os países que têm um viés autoritário, porque ele não consegue ir contra ditaduras de esquerda, mas também não consegue ir contra a democracia. Então, isso paralisou a política externa brasileira. O Brasil é uma potência ambiental global, isso sim. E o presidente Lula falou sobre isso e falou bem, reconheceu que não conseguiu tudo o que gostaria de ter conseguido na Amazônia, no controle das queimadas. Ele diz, fizemos muito, mas precisamos fazer muito mais, ou seja, não assumiu uma posição defensiva. Isso é interessante, é importante. Mas do ponto de vista geopolítico, a opinião do presidente Lula sobre o Estado palestino não tem a menor importância. O Brasil não tem nenhuma influência sobre as questões geopolíticas globais. Então, o silêncio dele sobre a região mostra que ele não está conseguindo ser efetivo onde ele poderia ser.